Além de carnaval, praia e futebol. Na verdade, luto dia e noite para realizar meus sonhos. Jeitinho? Quando todo mundo acha que deu errado, eu vejo uma oportunidade. Esse é o meu jeitinho. É enfrentar obstáculos, mudanças e dificuldades. E acreditar que tudo vai dar certo. Porque eu trabalho até dar certo. Foi assim que eu ajudei a desenvolver milhares de empresas por todo o país. E é assim que eu vou continuar. Quem sou eu? Eu sou o brasileiro, sou a TOTUS, sou você. A primeira mesa redonda dessa tarde tem o tema: quando a disrupção é uma constante, os dados ditam o roadmap. Convido para moderar esse painel a jornalista Adriana Salles Gomes, sendo ela do MIT Sloan, nosso media partner deste evento. Convido também para palestrar o Bruno Henriques, VP de Crescimento e Inteligência Artificial do iFood, o Washington Vital, Head de Data Analytics e Transformação Digital da Sul América, e o Lucas Nazário, founder da New. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Adriana Salles, sou da MIT Sloan Review Brasil. Quero agradecer o convite à Associação Brasileira de Software, a Silvia Bassi, a Cristina De Luca. E estou com convidados muito especiais. Aqui a gente está com um tema que é o tema, né? Hoje é o dia de falar do restart, do reinício. E o tema é se a disrupção é uma constante, os dados ditam o roadmap. Então a gente vai conversar sobre isso aqui. Antes de passar a palavra para os meus convidados, que são um time diverso, então vão conseguir nos dar uma visão bem ampla do assunto, eu quero dar o meu toque aqui e falar dessa questão das empresas digitais e dos dados. Empresas digitais sem dados não existem. Aí cada um usa uma metáfora para falar de dados. Dados são a bússola, dados são o petróleo, dados são a eletricidade, dados são o urânio. Silvio Meira, que esteve aqui um desses dias, estava falando do urânio, né, do perigo do dado também, do dado que não é bem minerado, que não é bem utilizado. E o fato é que as empresas ainda têm muita cautela para lidar com dados, mesmo as digitais. Imagine as não digitais que têm que fazer essa transição ou que estão no meio do caminho, começando a fazer essa digitalização, que é uma constante, mas, enfim, estão ainda mais analógicas do que digitais. Então, nós vamos discutir isso aqui, tanto pensando em nativas digitais, quanto pensando em empresas que não são tão digitais assim, e tentar entender um pouco como é que se atribui valor aos dados, tentar entender um pouco como se cria uma cultura de dados nas empresas, tentar entender como empresas já conseguiram, empresas como a iFood, que é uma nativa digital, ou empresas
como uma Sul América Seguros, que vem de um mundo pré-digital e se transformou, a gente vai tentar entender tudo isso. O que eu sei de conversar com as empresas que não são tão digitais assim é que na hora de trabalhar com dados, elas falam assim, puxa vida, eu posso pegar esse dinheiro em que eu teria que investir num sistema ou em montar toda uma estrutura e uma cultura de dados, eu poderia abrir uma loja nova, começar uma planta, por que eu vou investir em dados? Então, tem muitas dúvidas, muita dificuldade ainda de ver o valor dos dados. E agora eu vou pedir, então, para os nossos convidados, vou começar com o Bruno Henriques, do iFood, que eu já citei, inclusive, nessa introdução, nessa breve introdução. Vou pedir para ele comentar um pouco em cima desse panorama do que ele vê estando numa empresa que já é absolutamente heavy user de dados. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Adriana. Obrigado ao pessoal do evento pelo convite. Eu vou comentar um pouquinho. Nesses últimos tempos, o nosso trabalho foi muito em duas pontas, que foi na aquisição de talentos para fazer essa transformação e até em investimento de cultura. Tá? Então, citando alguns exemplos de como a gente fez a questão de talentos, né? A parte de AI é uma parte onde os talentos são realmente escassos. Então, a gente partiu para uma estratégia dentro do iFood de partir para aquisição mesmo. Né? A gente fez 2 acqui-hirings no último ano. Né? Um é uma empresa chamada Requima, que fica sediada em BH, e a gente conseguiu trazer, assim, casar os propósitos das duas empresas, né, tanto do iFood quanto da Requima, e trazer um pool de talentos bem grande para dentro do iFood. E a outra empresa chama-se MapLink, que já era uma empresa investida do Grupo Móvel, que é o maior investidor do iFood hoje, e que também tem uma equipe de dados muito focada em logística urbana, né, que é um braço core do iFood. Então, a nossa construção de AI, o primeiro foco foi trazer talentos, né, mas eu diria, esse é o principal? Eu acho que não, né, na minha visão não é só ter os talentos e as coisas vão começar a andar, pelo contrário, a gente fez muito esforço para estabelecer uma cultura de AI dentro do iFood. Né? E essa cultura de AI dentro do iFood, ela passou por, nos últimos 1 ano, treinar mais de 400 pessoas em inteligência artificial, treinar todos os executivos da empresa em inteligência artificial, né? E criar, né, basicamente o que a gente chama hoje de AI translators, né? Que são as pessoas de negócio entendendo o que essa tecnologia pode fazer e começando a associar os próprios processos, o próprio dia a dia de negócios com a tecnologia. Então, eu diria, assim, além de todos os outros desafios, acho que esses 2 desafios foram onde a gente tomou o maior tempo e onde a gente focou mais para conseguir agora trazer e dar esse avanço de Data Science dentro do próprio iFood. Deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho antes de passar a palavra. Qual é a proporção de AI translators para o resto da organização? É um translator para quantos não translators? A gente tem hoje, né, assim, nosso time hoje de Data Science no iFood, mais ou menos em torno de 150 pessoas. Tá? A gente treinou aí na trilha de AI Translators em si, em torno de mais ou menos 400 pessoas, tá? E então, eu diria que dentro do iFood aí, mais ou menos 25 a 30% das pessoas são treinadas na tecnologia, são pessoas de negócio que entendem como é a tecnologia, o que ela funciona, o que ela pode, o que ela não pode fazer, né, desmistifica um pouco e agora trabalha junto com esses data scientists para executarem os projetos, enfim, e conseguirem avançar. Perfeito. Então, agora eu vou perguntar para o Washington Vital, que vem de uma empresa que fez a transição do analógico para o digital. Como é isso? Como é que ele vê esse panorama de dados e de AI, ou
IA, né, inteligência artificial, na empresa dele. Boa tarde, Washington. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, amigos. É um prazer estar falando aqui com vocês. Bom, assim, a SulAmérica é uma empresa bastante antiga, talvez seja uma das poucas empresas no Brasil com mais de 100 anos. Hoje ela está com 125 anos, já passou por várias transformações durante esse período, e a última delas, há mais ou menos uns 5 anos, a gente vem trilhando esse caminho de transformação digital. E a questão de dados, ela é uma questão central dentro dessa transformação digital, ela é pilar dessa nossa transformação, principalmente porque a gente entendeu no nosso planejamento estratégico, há alguns anos atrás, que fazer uso de dados de uma maneira diferente e inteligente era fundamental para a gente se transformar. Então, a gente apostou nisso, e desde então a gente vem trabalhando muito fortemente a estruturação de áreas que tenham relação com dados em todos os níveis. A gente vem investindo muito também na questão de aplicar técnicas mais avançadas, como o uso de inteligência artificial, e na formação de pessoas dentro de casa. É engraçado que, assim, quando a gente fala de uma cultura baseada em dados, uma coisa que ficou claro para a gente era que teríamos que estabelecer uma missão para esse projeto, um projeto digital, e fazer essa cultura de dados acontecer significaria a gente levar essa mudança de mindset para todos os níveis da companhia, e principalmente criar essa cultura de tomada de decisão baseada em dados, para que se deixasse de lado aquela tomada de decisão baseada em percepções ou experiências de algumas pessoas. E foi muito legal ver que isso começa a funcionar de uma maneira assim, absurdamente fluida e muito impactante no ponto de vista do andamento dos projetos, né, no resultado da empresa. Estamos indo para o acho que o 8º, 9º ano de sucessivo lucro recorde da companhia, e isso tem tudo muito a ver com a transformação digital que a gente vem fazendo através de dados. Então, o que a gente entende é que tomar decisões baseadas em dados não é simplesmente formatar dashes e formatar informações passadas, mas sim tentar buscar maneiras mais proativas e assertivas, preditivas ou prescritivas, que possam trazer informações a respeito do que vai acontecer nesse mercado de saúde, mercado de investimentos, onde a SulAmérica está se posicionando de uma maneira bastante diferente do que os últimos anos. A gente tem uma pegada de tratar a saúde integral do nosso cliente, e a gente vê dados se encaixando em vários dessas necessidades. E uma coisa que a gente fez muito, né, nesse processo de transformação da cultura de dados foi, como o próprio Bruno falou, formar gente, trazer gente mais especializada em ciência de dados. Temos também vários cientistas. A gente tem também muita tecnologia já há algum tempo. Investimento em tecnologia sempre foi um forte da SulAmérica, então há muito tempo a gente trabalha com ambientes de alta performance, como, por exemplo, dados em nuvem. A SulAmérica foi a primeira empresa do setor financeiro a investir em cloud há uns mais ou menos 9 anos atrás, 10 anos atrás. Então, isso foi um grande diferencial para a gente, que fez a gente ter uma escala absurda do ponto de vista de análise de informações. Criamos os nossos data lakes, que são esses bancos de alta performance que nos ajudam a tirar conclusões muito rapidamente. Mas, principalmente, a gente criou uma percepção, uma comunidade em torno do dado. E isso acho que a gente vai falar um pouco aqui nos próximos 40 minutos. Foram feitas de várias formas, né, através de vários canais e em várias mídias. Então, eu acho que assim, não precisa ser nativo digital para se fazer um analytics de alta capacidade. E como toda seguradora é, por natureza, uma empresa analítica, né, a gente tem isso no DNA. Então, a gente tem bastante gente que gosta do assunto e está super atento ao que está acontecendo em termos de novidade nesse tema. Eu acho que é isso, assim, a gente
faz isso com muito gosto. Eu, particularmente, sou um aficionado no tema de dados. Comecei minha carreira através de bancos de dados e já passei por N áreas de tecnologia dentro da Sul-América e agora estou nessa de digital, curtindo a beça. Vamos falar um pouco mais de dados daqui para frente. Perfeito. Só rapidamente, de 0 a 10, o nível de resistência de uma empresa que tem 125 anos de tradição. Eu sei que tem todo esse amor pela estatística, vamos fazer de conta que não tem isso. De 0 a 10, como é que foi a resistência? Foi 0? É uma mudança porque facilitou muito o trabalho? Não, eu acho que foi 11. Porque o que acontece, assim, por ser uma empresa que estava muito acostumada com técnicas tradicionais de modelagem estatística e tudo mais, assim, a gente teve muita dificuldade de, como tecnologia, inserir essas novas técnicas e levar essa proposição de fazer diferente. Mas a gente fez isso com muita tranquilidade, muita resiliência, gerando valor desde o princípio no nível de parceria. E hoje a gente é muito requisitado pelas áreas de negócio. É assim, sensacional ver, após 4 anos, né, de estruturação da área, como que a gente transformou uma resistência numa aproximação assim, que todo mundo quer. Hoje está difícil até de gerenciar a demanda, porque não são projetos baratos fazer coisas mais avançadas, né? A gente tem que ter gente muito especializada, nem sempre os caras são baratos, então a gente tem que saber escolher bem os use cases e normalmente a gente escolhe aqueles que trazem mais valor para o cliente. Perfeito. Então agora eu vou perguntar para o Lucas Nazário, que tem sobrenome de craque do futebol, né? Não vou comentar muito aqui. Lucas, você é um homem do facão um pouco no sentido de que você leva os dados até para empresas que não têm essa cultura de dados e para outras que já têm, mas enfim, você consegue ter um panorama de várias empresas em relação a essa questão dos dados. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente o que você vê em termos de cultura de dados, de empresas data-driven hoje. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite para participar aqui, né, da mesa. E é bem isso, tá, Adriana? A Newin, ela vive de dados, né? A Newin é um pouco mais conhecida do que a Sul-América e o iFoods, então só para explicar, a Newin é uma PR Tech, ou uma Communication Tech, a gente vende muito para agências de comunicação, vende muito para a área de comunicação de empresas, marketing também, para estrutura de comunicação de governo, né? E a gente vive de dados, né? Então, por dia que a gente coleta mais ou menos e digere, né, e trabalha, indexa e tudo mais, está aproximadamente 10 teras de dados, né? E é dado, assim, que é essencial para muito business para operar, né? Então, a gente esteve envolvido, por exemplo, com crise aí de Brumadinho, a gente esteve entregando dado na época de carne fraca também, agora no próprio Covid, né, a gente tem o governo de Minas, é um cliente importante nosso, o governo da Bahia também, para esse pessoal, né, lançar ações, né, com impacto e ações efetivas e eficazes, né, eles precisam de dados, né. Então, pega o governo da Bahia, por exemplo, está tendo uma atuação exemplar agora na crise, né, os números, assim, ótimos, baixando aí. A Bahia é um país, né, assim, lotar a Bahia na Europa é maior que muito país lá e como vários estados assim no Brasil tem uma carência grande assim de tecnologia, infraestrutura, né? Como é que tu lança ações lá a partir de Salvador que gerem impacto na população? Como é que tu sente isso, né? Tu precisa de dado, precisa coletar essa coisa toda e tudo mais, então a gente trabalha, por exemplo, muito próximo lá do pessoal para que eles tenham uma ação efetiva por meio de dados, né, com relação a políticas aí de combate ao coronavírus, né. E assim, não é casa de ferreiro espeto de pau, a gente usa muito as soluções da própria Newin para dados, né, que a gente coleta para ações que são importantes e estruturantes aqui dentro da empresa, né. Então, quando a gente foi fazer, por exemplo, expansão internacional, uns 2 anos atrás, a gente tem uma atuação já significativa em Latam hoje, né? A gente usou os próprios dados da Newin para entender quem que eram os concorrentes lá fora, né? O que esses caras estavam fazendo, o que eles fizeram no passado também, né? Aqui dentro de casa, numa crescente de cultura de dados, a Newin recebeu já 2 aportes, 2 rodadas, né,
já fez 2 captações, a gente usou também as soluções aqui para fazer uma espécie de due diligence, né, dos nossos futuros sócios, e o curioso é que hoje eles usam as nossas soluções para entender um pouco melhor as suas investidas, né, para entender um pouco melhor os mercados onde elas estão inseridas, né, então, como eu falei no início, dado é o nosso sangue aqui, né, a gente lida com dado e com quantidades massivas de dados o tempo todo, né. Para além disso, também tem aquela coisa que é um pouco mais, que já tem que ser um feijão de arroz de todo mundo, que é usar dado para tomar decisão interna, né, de produto. O iFood deve fazer isso hiper bem, né. Então, o que feature coloca e tudo mais, então dado é super importante nesse contexto para a gente aqui também, né, para decisões comerciais e tudo mais. A nossa visão aqui, enfim, acho que muitas das pessoas que estão nos assistindo e quem está aqui na mesa provavelmente compartilha, que é muito difícil hoje, no contexto que a gente está, né, nesse contexto aí que eu acho que a The Shift está tentando ler e educar todo mundo, né, de mudanças e disrupção e tudo mais, é muito, muito difícil crescer rapidamente hoje, né, ou então operar uma estrutura grande aí como a Sul-América, sem de modo eficiente, né, claro, e eficaz, assim, sem uma cultura de dados, né. E aí, pegando um pouquinho disso que tu falaste, da cultura, né, cultura de dados para a gente aqui na Neon é quando a utilização de dados dentro da empresa, ela é mais disseminada, né, e de forma mais natural, assim, as pessoas, né, elas é um troço cultural, assim, já está na cultura, está no DNA, começa a ver as iniciativas acontecendo nas áreas e pela empresa toda, né, muito baseadas em dados, mas muito pela cultura, assim, né, e não por algo top-down ou qualquer outra coisa assim. E eu acho que talvez esse seja o principal desafio, assim, que a gente tem enfrentado hoje, né, nas companhias, né, enfim, que é justamente como fomentar essa cultura, né, mexer em cultura é sempre difícil, né, qualquer coisa, tal, todo mundo que tem empresa, enfim, trabalha aí, sabe que é um negócio complicado, e cultura de dados também não deixa de ser, assim, né, é um desafio grande, um desafio importante, tá? É isso. Perfeito. Enquanto a gente aguarda as perguntas chegarem, eu peço ao público que vá mandando suas perguntas. Eu tenho uma curiosidade, eu fiz um bate-volta com cada um, vou fazer com o Lucas também. Eu queria saber se você toma algumas decisões também com base na intuição. Você falou que até com os investidores você usou dados aí para trabalhar. Você aciona a sua intuição em alguns momentos? Como é que é essa dobradinha intuição-dado? Não, aciono, acho que desconheço quem consegue separar 100%, né? Eu acho que nem é salutar, assim, né? Tu tomar 100% das decisões, assim, com base só em dados. Acho que o mix ali que é importante, assim, né? Enfim, e cada empresa tem uma maneira de fazer isso. É curioso até que agora no final de semana eu estava vendo uma masterclass do Bob Iger, que foi o CEO da Walt Disney, e ele tem um capítulo sobre tomada de decisão, e os key points no final são, cara, confie nos instintos, né, vá pelo não sei o quê. E eu olhei aquilo, assim, me preparando para nossa mesa aqui, né, de dados, eu tomei um susto e tal. Então, eu acho que tem um mix, assim, sabe, não tem essa coisa só dados ou só instinto, cada empresa aí tem que analisar, enfim, entender qual que é o melhor caminho. Eu acho que o importante é dados tem que estar na equação, né. E a Disney faz charme, né? Porque ela tem dado aberto também. Tem um pouco aí do charme, tem a intuição, mas eu tenho um pouco do charme. Gente, já temos aqui perguntas, mas eu queria antes, eu acho que todo mundo aqui falou um pouco de como foi construindo a cultura de dados de alguma maneira na sua própria empresa, né? Eu queria voltar aqui nessa questão, perguntando com uma provocação. Para construir uma cultura de dados, vocês acham que a gente precisa mostrar que dados têm valor? Essa questão da intuição, por exemplo, eu acho que eu comentei na abertura, né? Muita gente tem um dinheiro para investir, fica na dúvida se investe em construir um sistema e uma cultura de dados ou em abrir uma
uma nova loja, ou estruturar uma fábrica, ou outras coisas, né? Isso significa que não existe, talvez, uma convicção em relação ao valor dos dados. Aí a gente tem um professor, um pesquisador lá do MIT, que fala o seguinte: colocou dados no balanço, eu só acredito que você enxerga dados como ativos se você colocou no balanço. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco essa relação entre cultura de dados e percepção de valor. Como é que vocês veem? Agora eu vou fazer o caminho contrário, vou começar pelo Lucas, porque, inclusive, tem a questão do governo, que é que você lida também com o governo, né? O governo percebe o valor? Eu acho que você podia falar um pouco para a gente, aí a gente vai passando a rodada, depois eu já começo aqui nas questões. Claro. Então, a gente lida com dado, assim, demais, né? Então, a nossa entrega é dado, a gente entrega dado por app, enfim, por tudo que é tipo de jeito, e-mail e tal. E a gente a nossa percepção aqui, né, olhando um pouco para fora, é que o dado, ele só tem valor quando ele realmente está acoplado a alguma coisa que é muito importante para quem está usando, assim. Então, o dado pelo dado ali é uma coisa meio estranha, assim, né? Então, a gente sempre, ou pelo menos tem a tendência aqui na Neowin de sempre trabalhar o dado acoplado a alguma coisa que seja importante e conseguir fazer uma mensuração dessa coisa importante lá na frente, né? Eu acho que isso é parte bem importante, assim, bem fundamental. Acho que até para fomentar a cultura, né, para a coisa ir avançando, é muito difícil, assim, tu trazer uma pauta de dados para as empresas desconectada sei lá, do balanço, eu nem sei conectado aqui, acho que cada empresa tem que descobrir, mas, assim, tu trazer uma pauta de dados onde tu não faça conexão com dores reais, sabe, da empresa, com questões estratégicas, com visão, é uma coisa muito difícil, né? Então, vou dar exemplos, né? A gente atende, setor público é um setor importante para a gente aqui, né? Então, e a Neowin funciona muito como os olhos, assim, e ouvidos do setor público, né? Para eles, e eles usam isso para operar melhor e tudo mais. E assim, se tu pega um conjunto X lá de clientes nossos, né? De governos, tem alguns. Claramente, assim, em alguns casos, é mais ou menos a mesma informação que a gente entrega, mas para alguns casos o valor percebido é muito alto, para outros casos o valor percebido já não é tão alto, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, que o valor do dado, ele está muito pela conexão ali do problema que ele está ajudando a resolver, né? E que a gente tem que trazer essa discussão para a pauta também, Adriana, como mecanismo de incentivo de cultura, né? Se não tiver essa conexão, fica difícil, assim, tu começar a imbuir isso na tua cultura ou virar ela mais para uma cultura de dados, tá? Então, uma coisa meio abstrata, né? Washington, como é que é no caso da Sul-América? Eu acho assim, a Sul-América, ela já percebe valor no dado há muito tempo, né? Assim, até pela atividade fim dela, mas a dificuldade, e ela existe também na Sul-América, é como colocar um valor no dado, né, o quanto representa, né, em termos de ativo, aquele valor intrínseco do dado. A gente sabe que quando o dado ele se transforma numa informação útil para alguém, aí você realmente está gerando um valor que pode ser substancial. Então, assim, na nossa experiência, a gente quer transformar e criar produtos digitais através dessas informações de dados já trabalhados. E como ativar essa experiência para o cliente, onde ele perceba que alguma coisa mudou na vida dele e ele teve aquele momento, isso aqui é diferente, isso aqui é legal, isso está me ajudando, né? Então, acho que essa dificuldade, e a gente também tem essa dificuldade, eu concordo com você, a maturidade em relação a essa percepção de valor, ela virá quando, por exemplo, um contador do time de contabilidade da empresa criar uma linha contábil para o ativo dado. Eu acho que, assim, pelo menos eu não conheço alguma empresa que já consiga fazer isso em alto nível. Aqui, pelo menos aqui no Brasil. Eu recomendo a leitura de um livro, até de uma pessoa que eu conheci pessoalmente, que se chama Douglas Lennon. Ele é um especialista em monetização de dados. O livro se chama Infonomics,
É um livro sensacional, mostra vários use cases relacionados à capacidade de percepção de valor em cima do dado. E ele é um cara que mostra, assim, com muita didática, como se fazer isso na prática. É claro que existe toda uma dificuldade, né, e o sistema das empresas, às vezes, dificultam, até por questões regulatórias contábeis, né. Então, acho que tem aí uma percepção clara dos times que trabalham em projetos, dos times de negócio, dos times de tecnologia, que o dado tem muito valor. E a gente vê isso na prática, inclusive, nos nossos projetos. Quer ver uma coisa interessante? A gente percebeu que os desenvolvimentos de produtos, eles começaram a demandar menos sistema e mais informação analítica para a tomada de decisão no próprio desenvolvimento do produto. Testes A/Bs, informações que são relevantes para novas sprints, novos releases. Então, isso mostra o quanto que o dado ele já faz parte do desenvolvimento de um produto digital. Perfeito. E aí você entrou no produto digital. Gente, o tempo já está voando, então eu vou pedir para o Bruno, se quiser fazer algum acréscimo a isso, mas eu já vou te colocar uma questão aqui do nosso público. A gente nem ia falar muito de LGPD, porque a LGPD já estava dada, mas a primeira pergunta aqui é LGPD. Estou pedindo para comentar os maiores desafios que a LGPD está trazendo para essas ações, para essa cultura data-driven. Então, vou pedir para o Bruno colocar isso em relação ao iFood, ao que você está vendo no mercado, Bruno. Respondendo um pouco, adicionando, né, ao que todo mundo falou, eu acho que é um desafio enorme colocar valor em dados, né, mas como parte da cultura e da inserção de uma cultura de dados, a minha recomendação é muito importante escolher muito bem qual é o primeiro projeto, por exemplo, de AI que você quer fazer, e seja um projeto que tenha valor mais tangível e mensurável, né? Porque isso realmente ajuda todo mundo em volta a falar, uau, isso daqui eu não conseguiria fazer sem os dados, e o valor ele é bem claro, né? Eu acho que aí você parte para as coisas mais complexas. Sobre LGPD, assim, para a gente é algo que a gente já vive faz 2 anos, assim, então, dentro do iFood, né, e de empresas e até dos investidores que a gente tem, esse é um tema que já roda no mundo há bastante tempo, e a gente tem vários benchmarks de como aplicar isso, e a gente vem se preparando e se especializando nisso já há 2 anos. Né, e para deixar claro aqui, quem cuida da LGPD dentro do iFood é o jurídico, é o departamento jurídico. Então, a gente tem uma pessoa do jurídico especializada em dados e que implementou todas as políticas de dados dentro do iFood. Então, para a gente a gente vem se preparando isso desde 2 anos, e essa lei foi sendo postergada, então a gente já estava bem avançado nisso. E basicamente tem sido algo natural para a gente, assim, não é algo que agora a gente precisa mudar as coisas como a gente faz, não, né? Acho que as políticas estão sendo implementadas enfim, a vida segue, né? Os clientes têm a opção de não compartilhar os dados, de excluir os dados da plataforma, enfim. Enfim, então para a gente tem sido algo natural. Não tem sido algo que muda muito a forma como a gente tem trabalhado, não. Tá, não é um grande sofrimento. Alguém tem algum grande sofrimento aqui para compartilhar? Alguma grande necessidade de adaptação? Washington, Lucas? Assim, do nosso lado, da mesma forma que o iFood vem fazendo, a gente se preparou bastante para esse momento, né? Sempre acreditando que a lei entraria em vigor agora em agosto desse ano. E a gente, assim, tem as tecnologias e entende bem os nossos processos. Então, a gente fez uso de algumas técnicas para fazer alguns ajustes em termos de visualização de informações privadas, né? Fizemos anonimização de dados dentro das nossas bases, gerenciamos melhor os nossos acessos dos desenvolvedores, dos próprios cientistas de dados, né? De como que eles podem, o que eles podem ver, o que eles não podem ver, né?
e tem todo um aparato, né, que a lei nos obriga, que a gente já está adequado em relação a consentimentos, né, dos usuários e dos clientes com relação ao uso dos seus dados. Então, isso é uma preocupação jurídica. Então, da mesma forma, a gente tem aí o jurídico bastante envolvido, e principalmente capitaneando isso, né, o LGPD, o projeto LGPD, com um time de Customer Experience, porque a gente entende que isso tem tudo a ver com a experiência do cliente. Então, braço dado com o jurídico, essa área, braço dado conosco de governança de dados e analytics. Então, é uma necessidade que veio, e eu acho que faz parte desse novo mundo que a gente vive, né? Veio para ficar e a gente já sabe trabalhar com isso. Perfeito. Eu vou perguntar para o Lucas, não sei se ele quer acrescentar alguma coisa, mas existe um cenário aí de que daqui a pouco os dados vão ficar guardados com um intermediário qualquer, não vão ser mais um problema da empresa em si, mas de um intermediário que garante que seja anonimizado, enfim, que esteja em conformidade com a lei. Vocês trabalham com essa possibilidade? Como é que é, Lucas? Já estou adiantando, a LGPD nem entrou ainda, eu já estou andando uns passos à frente aqui. Tá. Acho que é importante fazer um disclaimer da LGPD, né, porque o tema está tão quente assim, até que se não fala, já gera desconfiança, né, mas a LGPD para a gente aqui é uma discussão que traz muita qualidade para essa coisa de dados e tudo mais, né, então a gente sempre teve um posicionamento de apoiar a lei, igual o que o Bruno falou, e o Washington já vem trabalhando com isso há bastante tempo, né? Tem empresas assim, que são investidas, né, que tem que tem políticas de ESG, né, enfim, isso está sempre na pauta, a gente responde aqui, a gente tem que cooperar com isso, né? E eu acho que o importante também é que, assim, não tem o que fazer, né? Tem que seguir a lei e tal, é mandatório, né? Todo mundo tem que seguir, ponto, né? Então, nesse caso, para a gente é um assunto bem superado aqui na Newin, né? Como o pessoal comentou. E com relação ao teu questionamento específico ali, Adriana, eu acho que a gente está num momento muito especial com relação a essas arquiteturas para lidar com dados, assim, né? Inclusive, até no MIT Sloan aí tem bastante informação, né, bastante artigo e tudo mais e tal, acerca de arquiteturas tal, para lidar para manipular dados, lidar com dados e tudo mais, né. Então, a minha visão aqui é que a gente está super no princípio, assim, né, tá com definições bem conceituais, e eu acho que isso tende a ganhar atração, né, especialmente por conta do momento que a gente vive com tudo na nuvem, né, com muita coisa concentrada com grandes players, tá? Então eu acredito que a gente deve ver num futuro não tão distante assim arquiteturas, né, implementações, materializações de arquiteturas para fazer gestão de dados, né, em linha com essas políticas novas aí, mas enfim, é um negócio que tá bem incipiente assim ainda, né. Tem uma pergunta curiosa aqui. Obrigada, gostei eu também acho que vai vir muita revolução aí nas arquiteturas, que a gente vai ter que continuar acompanhando isso bem de perto. Mas isso me trouxe para uma pergunta aqui que eu achei curiosa: quais os mercados mais ameaçados pela ciência de dados? Eu achei interessante a palavra ameaçado aí, como se fosse uma coisa, enfim, externa e que vem. Eu queria entender. Eu queria saber como é que vocês interpretam essa pergunta e o que vocês responderiam em termos de desdobramentos da ciência de dados, né, nas empresas. E aí vou aproveitar e pedir também para falar um pouquinho, já que usou o termo, a expressão ciência de dados, a gente já falou um pouco disso, né, de aquisição para contratar profissionais, tal, e fala-se muito da questão de não termos profissionais preparados para isso, né. Aí eu queria saber de vocês se de alguma maneira a gente está começando a preparar mais esses profissionais, se esses profissionais vêm de exatas ou a gente trabalha com equipes multidisciplinares e humanas, como eu, que sou jornalista, tem vez. Como é que é isso? Então, eu vou pedir para o Washington começar. Washington, o que você acha da ameaça primeiro e depois dos profissionais que ameaçam aí, os ameaçadores?
Eu acho que isso é um mito, assim. Na verdade, ciência de dados, eu acho que a pessoa que fez a pergunta talvez esteja até mais se referindo à inteligência artificial como um todo, mas, assim, o que eu vejo na prática é que há muito desconhecimento com relação à capacidade de se fazer inteligência artificial em altíssimo nível. Para você ter uma ideia, a maior parte das soluções que hoje as empresas colocam em prática, né, em produção, não tem a ver com essa inteligência supra-sumo que a gente está vendo aí de carros autônomos ou coisas mega fantásticas que algumas pouquíssimas empresas de tecnologia de ponta conseguem fazer. No grande bolo, pessoal, assim, a gente vê, são muitas soluções ligadas a dados que ajudam em eficiência operacional, muito chatbot, muita coisa ligada a bot, e que ainda de uma forma muito inicial, está começando a decolar. Então, assim, como toda tecnologia, ela vem para ajudar, ela é uma ferramenta. Então, acho que as pessoas terão tempo para se adaptar a tudo isso, né? E diferente de outras tecnologias que surgiram no passado, eu acho até que essa vai ajudar muito mais as pessoas não perderem o emprego, por incrível que pareça, porque novos empregos, novas profissões vão surgir. Então, eu vejo isso como muito benéfico. Agora, eu percebo também que o próprio cientista de dados é uma figura que hoje está na moda, mas que, pelo caminhar da carruagem, ele mesmo vai ter que repensar um pouco a sua habilidade, porque as próprias empresas de tecnologia ou de inteligência artificial vão estar trazendo soluções mais adaptadas, que requeram menos customização através desses especialistas. Então, o que pode gerar aí, na verdade, é uma diminuição mais à frente dos cientistas de dados, né, para sim aparecer aquilo que a gente chama de cientistas de dados cidadãos, aqueles que são do próprio negócio, que vão ter ali a própria plataforma ajudando-os a tomar decisão. Desculpa, você fez uma segunda pergunta em cima disso, Adriana. Eu fiz a pergunta se o pessoal de humanas teria a chance. Eu acho que você matou a charada, que tem a ver com o medo da inteligência artificial, da substituição do trabalho. Mas eu queria citar um exemplo em relação a isso. Assim, a gente na Sul-América promove essa conversa de ciência de dados em todos os níveis. A gente criou uma parceria com a USP de São Carlos, a gente está formando uma turma agora, esse ano, de cientistas de dados, que, por incrível que pareça, a maior parte dos inscritos e selecionados, né, foi uma prova aberta para toda a companhia, não veio da área de tecnologia, veio das outras áreas. Então, pessoas que já usam dados e que têm ali uma habilidade natural e querem muito se desenvolver na carreira. E isso mostra que está aberto para todo mundo, não só para quem é de exato. Perfeito. Então, esse letramento é necessário. Gente, nosso tempo já esgotou, mas eu vou pedir, então, para cada um de vocês comentar. Eu acho que a gente respondeu que não é para ver como uma ameaça, né? É para ter ver como uma aliança com os dados, né? Mas eu queria pedir para cada um de vocês responder rapidamente, rapidamente mesmo, em poucas palavras, o que é a primeira coisa para as pessoas, elas mesmas e as organizações delas ou suas equipes, o que elas têm que fazer agora para começar a ficarem mais data-driven? Vou começar pelo Bruno. Bruno. Eu acho, sem dúvida, treinar as pessoas. Assim, eu acho que, no nosso caso lá, a gente fala de BADUs. Né? O que é o BADU? É a nomenclatura do Business Analyst Data Heavy User. Né? Então, qualquer pessoa hoje tem que, talvez, parar de só usar o Excel, né, e aprender aí fazer um SQL, fazer uma extração de dados e ser mais autônoma nas análises, né? Então, eu diria, esse é o step número 1, assim, a gente disseminar, dar a ferramenta e a capacitação para todo mundo conseguir rapidamente fazer uma análise, tirar as conclusões e não depender mais de, eu preciso pedir para um analista ir lá, pegar os dados e fazer isso para mim. Então, isso é algo que é o básico, o princípio, e nessa era de muitos dados é fundamental aprender e ensinar todo mundo a fazer isso. E qualquer área, né, Bruno? RH, vendas, o
que for. Qualquer área, financeiro, enfim, todas as áreas, isso é disseminado, assim, acho que é onde você cria o alicerce para daí sim poder plugar as novas tecnologias e avançar de uma maneira mais rápida. Lucas, além de criar Badus com H antes do U, que mais que você diria? Sim, eu acho que assim, para o nível da organização, né, acho que entender o momento cultural dela é bastante importante, né, a gente vê, conversando com pares, assim, colegas, né, na indústria, tu entende, assim, depende do nível de cultura que tu tem de dados na empresa, tu não vai conseguir fazer um baita de um projeto, ou virar coisa de uma hora para outra, né, então acho que entender isso é importante, né, e acho que mais importante, assim, do que, como é uma coisa nova, né, eu estava até olhando, por exemplo, a quantidade de job openings que a gente tem no Brasil para cientista de dados versus nos Estados Unidos. Aqui a gente tem, sei lá, 300, então, no LinkedIn, lá nos Estados Unidos são 30 mil e tal. Então, eu acho que mais importante, quando a gente está num momento muito incipiente aqui, né, no nosso mercado ainda, né, já tem anos, tal, mas enfim, a gente está meio que sempre correndo atrás, né, então é mais importante do que tu fazer um baita de um projeto, assim, então acho que é começar entendendo o que a tua cultura suporta, a tua estrutura, a tua equipe e tudo mais, né, e medir e ver essa coisa avançando com o tempo, né. Então, super concordo com o Bruno, acho que o dele realmente é o ponto 1, assim, né, mas, assim, para um ponto 2, eu acho que a maneira como tu vai fazer uma implementação disso, né, ou como tu vai trazer para dentro da empresa, é hiper importante, né, senão vai acontecer o que acontece muito aí, que é a iniciativa, né, enfim, uma coisa meio fogo de palha, assim, logo se apaga e a empresa não consegue, enfim, colocar isso no dia a dia dela, né, e ver isso ganhando corpo para ajudar ali o negócio aí adiante de uma maneira mais eficiente e eficaz com o tempo, tá? Não tratar como modismo, então, né, que é uma coisa que acontece muito no Brasil, vem as modas das empresas e o pessoal trata como moda. Washington, além do que o Bruno disse e o Lucas disse, você tem que dizer alguma coisa diferente agora. O que mais as empresas podem fazer ou as pessoas podem fazer amanhã? Eu acho assim, independente do tamanho da empresa, assim, promover uma cultura data-driven requer um comprometimento dos executivos principais da companhia. Primeiro, você tem que conseguir um patrocínio do CEO e dos outros, e do board de uma maneira geral, para você conseguir ter esse acompanhamento, né, e até essa cobrança deles para quem for implementar, mas, além disso, tem que ter um real problema de negócio para atacar, tem que ter tecnologia, e a tecnologia hoje não é problema, a tecnologia hoje tem vários serviços aí que você pode comprar com cartão de crédito. O problema são realmente a capacitação das pessoas, então tem que se investir nisso, como o Bruno e o Lazário falaram, mas assim, tem que ter um pensamento de inovação, saber que você vai falhar, experimentação e tolerância à falha. Isso acho que é uma coisa que tem que andar de braço dado com a cultura data-driven. Então, esses elementos juntos, e principalmente através de comunicação, pessoal, muita comunicação, seja em que mídia for, você tem que trabalhar na cabeça das pessoas que você está ajudando a empresa, que não está criando ameaças, e que você está trazendo soluções. Então, comunicação o tempo inteiro em diferentes formatos, podcasts, WhatsApp, fazer vídeos e o que for mais possível fazer para poder levar essa cultura para toda a companhia. Perfeito, e tem que ouvir o que o Washington está falando, porque ele enfrentou uma resistência a nível 11, né, e venceu, então é uma boa dica. Bom, gente, eu vou encerrar aqui, tem assunto que não acaba mais, mas a gente está com o tempo esgotado, e eu espero que a gente possa continuar essa conversa em outro momento. Agradeço todo mundo que nos acompanhou aqui, agradeço especialmente aos nossos convidados, que foram brilhantes, sucintos e brilhantes, tem várias dicas aí, quem não anotou devia ter anotado, tá? Porque é muita coisa boa que eles falaram aqui. Muito obrigada. Obrigado a você. Agradecemos aos palestrantes e à Adriana pela moderação da mesa redonda.
Quando a disrupção é uma constante, os dados ditam o roadmap. Falando em dados, a ABS tem atuado bastante por meio da disseminação do conhecimento com a ABS Academy, com cursos próprios de LGPD. E a ABS, em parceria com a Ernst Young, desenvolveu uma ferramenta diagnóstico de LGPD, que é online e gratuita. O objetivo dessa ferramenta é de contribuir para as empresas a analisarem seu nível de adequação perante a legislação. Para conhecer, acesse diagnóstico.lgpd.abs.org.br. Agora, passaremos o vídeo da IBM, nosso patrocinador platino, e também o vídeo da TOTUS, como patrocinadora expert. Muito obrigada. Além de carnaval, praia e futebol. Na verdade, luto dia e noite para realizar meus sonhos. Jeitinho? Quando todo mundo acha que deu errado, eu vejo uma oportunidade. Esse é o meu jeitinho. É enfrentar obstáculos, mudanças e dificuldades. E acreditar que tudo vai dar certo. Porque eu trabalho até dar certo. Foi assim que eu ajudei a desenvolver milhares de empresas por todo o país. É assim que eu vou continuar. Quem sou eu? Eu sou o brasileiro, sou a TOTUS, sou você.